aqui da nossa comunidade, você já aproveita, já se exercita, amém? Já acorda aí. Nós vamos ler então Mateus capítulo 13, verso de número 55. Você pode acompanhar também pelo telão, você que está nos visitando ou não trouxe sua Bíblia. Mateus 13, 55, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai, nós queremos nos desarmar nessa noite, abrir o nosso coração para que a tua palavra encontre abrigo em nós. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse ambiente, que o Senhor Deus possa se mover de acordo com a sua vontade e ministrar de maneira individualizada aquilo que o Senhor quer compartilhar no coração de cada irmão nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos finalizando a série iniciada pelo pastor Henrique, né? Série Imagens, Verbos e Filigranas, vai ser colocado ali no telão. E hoje é o 6º domingo que essa mensagem está sendo ministrada. Então foram 6 domingos e 8 mensagens, né? Então essa série trabalhou questões a respeito do imaginário cristão. Verbos que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia e nós estamos nos aprofundando, tentando entender, segundo a ótica bíblica, o significado teórico e também prático desses verbos. Então na primeira mensagem, o pastor Henrique ministrou sobre o verbo orar. Depois o verbo julgar, o terceiro o verbo escandalizar, o quarto verbo foi o verbo servir com o pastor Gustavo, o pastor Henrique ministrou também sobre o verbo amar, domingo passado sobre o verbo ofertar, hoje pela manhã a pastora Milka ministrou o 7º verbo, o verbo louvar, e para encerrar essa série, nós vamos ministrar o verbo honrar, amém? O pastor Henrique pediu para que a gente ministrasse esse verbo. Eu quase desonrei o convite dele, né? Verbo desafiador, mas eu resolvi honrar o convite do nosso pastor. Bom, então nós vamos falar hoje sobre honra, sobre o verbo honrar. E esse verbo, por vezes, ele é desconhecido de muitos, desconhecido no meio cristão, e em alguns ambientes onde ele é praticado, onde ele é muito conhecido, por vezes ele é mal interpretado ou até mesmo mal aplicado. Então, hoje nós temos na igreja brasileira muitos casos de abusos em relação ao verbo honrar. Então, talvez você já tenha tido algum histórico que você teve contato, né, com essa cultura da honra, e talvez para você ouvir falar sobre o verbo honrar, já dá até 3 tipos de medo em você. Então, honrar é um verbo que foi desgastado com o tempo, mas nós precisamos entender que existe uma perspectiva bíblica. Existe uma verdade bíblica que é desejo do coração de Deus para que nós, enquanto filhos de Deus, pratiquemos o verbo honrar. Amém? Então, o objetivo dessa mensagem hoje é fazer você refletir de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, e você sair daqui inspirado a um novo nível de honra na sua vida. Amém? Bom, a palavra honra, ela tem uma tradução no original hebraico e também no grego, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela é a palavra adar, e no Novo Testamento é a palavra time. E quando nós vemos esses textos, né, que remetem à palavra honrar, eles aparecem por volta de 100 vezes nas Escrituras. Existe um contexto muito específico a depender do assunto que está sendo tratado. Mas eu quero aqui, de maneira geral, trazer um significado que se aplica a quase todos eles. Então, honrar fala muito a respeito de você ter reverência, de você emprestar valor, de você dar importância a algo. Então, se a gente pudesse resumir aqui, eu gostaria que você entendesse o verbo honrar como sinônimo do verbo valorizar.
embora ele seja muito amplo, mas para que a gente possa trazer aqui para o chão da nossa vida, eu gostaria e queria propor para que você entendesse o verbo honrar como o verbo valorizar. Amém? Bom, então, as Escrituras estão recheadas de textos que falam a respeito do verbo honrar. Nós vemos ali em 1 Samuel 2,30, diz assim: honrarei aqueles que me honram. Nós vemos ali em Êxodo capítulo 20, quando está sendo instituído os 10 mandamentos, a Bíblia fala sobre honrar a Deus, mas também sobre honrar pai e mãe. Quando nós estamos no Novo Testamento, Romanos 13 fala a respeito de nós honrarmos as autoridades. Então as Escrituras citam por diversas vezes o verbo honrar. Ou quando não cita diretamente, o seu contexto, nós podemos entender que havia ali um intuito de valorização da situação ou do ambiente que estava sendo ali tratado. Bom, e talvez você até hoje não tenha levado muito em conta a respeito do verbo honrar. É até o último verbo da série. Talvez para você seja um verbo que não tenha tanta importância. Eu quero aqui só trazer uma ilustração para que você possa reequacionar isso no seu coração. Bom, porque alguns elementos parecem ser secundários de primeira vista, mas a sua ausência tem impactos significativos. Por exemplo, quando você vai no mercado, quais são os primeiros itens das prateleiras que você se lembra de comprar? Talvez o arroz, talvez o feijão, a carne que o sul-mato-grossense gosta, não é isso? Talvez o café, mas está muito caro, aleluia. Mas talvez ninguém se lembre quando vai no mercado de comprar alguns itens. Por exemplo, você se lembra quando você vai no mercado de comprar vela? É algo muito difícil de ser lembrado. Mas quando é que você vai lembrar da vela? Naquele dia que está um calor de 50 graus em Campo Grande e de repente o tempo vira, começa a chover, e na sua casa, perto da sua casa, cai uma árvore, não é isso? Desestabiliza a rede elétrica e aí acaba-se a luz. E aí, nesse momento, você vai lembrar do quê? Cadê a minha vela? Não é isso? Então, existem situações e elementos que parecem ser secundários, mas a sua ausência, ela é sentida. Amém? Por exemplo, pilha, talvez seja algo que você não tenha costume de lembrar de comprar. Quando é que você vai lembrar da pilha? Quando você for ligar a sua TV e você sentir falta da pilha. Ou naquele dia de calor, você vai ligar o seu ar-condicionado e o seu controle está sem pilha. Ou seja, existem elementos que parecem ser secundários, que não são elementos de primeira importância no nosso rol de prioridades, mas a sua ausência é sentida. Me permita aqui esse exemplo tão simples, para que você empreste esse exemplo também com a questão de honra. Talvez quando nós falamos sobre vida cristã, honra não seja talvez um dos primeiros verbos a serem lembrados, ou uma das primeiras práticas ou princípios, mas eu quero te dizer que honra, a ausência da honra, ou a sua presença, ela é sentida e ela é importante. Amém? E eu quero agora trazer um pouco do contexto desse texto que nós lemos. Nós lemos Mateus capítulo 13, e se você for olhar todo o contexto de Mateus capítulo 13, ali estão as parábolas a respeito das sementes, da semente que caiu em boa terra, a semente do grão de mostarda, não é isso? Então, é um capítulo que fala sobre o reino de Deus. E aí o texto nos conta que Jesus, após terminar de contar essas parábolas, ele volta para a sua cidade natal, para a sua terra natal, que era a região da Galileia. E quando ele volta para a Galileia, ele começa ali, a manifestar as suas ações, os seus milagres. E aí a vizinhança começa a perceber que Jesus estava se movendo em milagres, se movendo em poder. E aí o texto nos diz, de maneira aqui simplificada, que os vizinhos ali começam a perguntar: mas espera aí, esse menino aqui a gente não viu soltando pipa aqui no bairro? Esse menino aqui que está realizando milagres, não é o filho do José e da Maria ali, o carpinteiro? Não foi ele que a gente viu crescendo aqui na rua? Ou seja, eles emprestaram para Jesus ali um senso de familiaridade. O texto de Marcos vai dizer que, nós lemos Mateus, mas Marcos vai dizer que os seus próprios parentes o desprezaram. Ou seja, houve ali uma questão de familiaridade que impediu Jesus de realizar milagres ali. Aí Jesus diz a célebre frase, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então Jesus está aqui apontando também a questão da rejeição profética, que muitos profetas do Antigo Testamento foram rejeitados. Então Albert Barnes vai dizer assim: um profeta não é sem honra, senão na sua própria pátria. Indica uma tendência comum
de desvalorizar aqueles com quem estamos familiarizados, impedindo o reconhecimento de suas verdadeiras capacidades ou missões. Já William Barclay vai dizer assim: às vezes estamos demasiadamente próximos das pessoas para poder enxergar a sua grandeza. Ou seja, as pessoas mais próximas de Jesus desonraram a sua presença. E o texto nos diz que Jesus, por causa da desonra deles, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Ou seja, a ausência de honra, ela afeta o ambiente. A ausência de honra não passa desapercebida. Da mesma forma que a ausência de uma vela, num dia onde a sua energia acaba, a ausência de honra também não passa desapercebida em ambientes onde era necessário que ela estivesse presente. Sabe, a desonra, ela é árida, ela gera aridez. Obviamente que nós não podemos dizer que é simplesmente a disposição do nosso coração que determina o agir de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer em Romanos 5 que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando estávamos no pecado, nós não tivemos uma atitude de honra para que Ele pudesse nos amar. Ou seja, a disposição do seu coração não é um fator determinante na sua totalidade do agir de Deus, mas ela pode atenuar ou potencializar as manifestações da graça de Deus. Nós vemos em Marcos capítulo 5, aquela mulher do fluxo de sangue. Havia muitas pessoas tocando em Jesus, mas aquela mulher, ela tocou com um jeito diferente em Jesus, a ponto de ele dizer: de mim saiu virtude. Nós vemos também no texto ali de Mateus, o centurião, que era um soldado romano. E ele fala: Senhor, o meu servo está paralítico em casa. E Jesus fala: eu vou lá curar o seu servo. E ele diz: olha, eu estou acostumado com a autoridade, e eu sei que se você der uma ordem, nem vai ser necessário você ir lá. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E Jesus diz, né, olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Ou seja, atitudes de honra, elas acabam afetando o ambiente. Da mesma forma que a falta de honra paralisou, diminuiu a ação de Jesus, não na sua totalidade, mas a Bíblia diz que ele não pôde realizar ali muitos milagres. Ou seja, milagres aconteceram, mas não foram muitos milagres. Então, um ambiente de desonra é um ambiente que gera aridez. Mas um ambiente de honra, ele gera frutificação. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero ler com você Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, 10. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Amém? Então aqui é um texto do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20 lista para nós os 10 mandamentos que Deus deu para a nação de Israel. E um desses mandamentos é o quê? Honra a teu pai e tua mãe. Obviamente o texto, né, ele tem uma perspectiva natural, né? A Bíblia diz ali: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem. Obviamente que honrar pai e mãe, existe uma perspectiva natural. Um pai, naturalmente, nunca vai querer algo de ruim para o seu filho. Um pai jamais vai chegar para um filho e falar assim: olha aqui, meu filho, eu trouxe um presente para você, um pacote de droga para você provar. Jamais, porque é natural dos pais quererem o bem dos filhos. Um pai jamais vai falar para um filho: filho, olha aqui, que tal você pular desse prédio? Jamais, existe uma perspectiva natural. Um pai jamais vai chegar para o seu filho e falar assim: aqui, meu filho, a camisa do Corinthians para você. Jamais vai acontecer. Porque os pais querem o bem dos seus filhos, amém? Mas existe aqui, misericórdia, né? Mas existe aqui uma perspectiva que esse texto nos diz que ela tem uma questão espiritual. Quando esse mesmo texto, ele é ecoado lá agora no Novo Testamento, nós lemos Êxodo 20, Antigo Testamento. Agora estamos aqui em Efésios 6, Novo Testamento. Diz o quê? Efésios 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, esse texto agora, como nós podemos saber se um texto da antiga aliança é válido da nova aliança ou não? Observando através da ótica da cruz. Por exemplo, o sábado era um dia de descanso, mas Cristo Jesus na nova aliança, ele curou no sábado, ele ajudou pessoas no sábado. Ou seja, nós entendemos através da ótica da cruz que é lícito fazer o bem no sábado. E a questão de honrar pai e mãe, é válida na nova aliança, sim ou não? O texto de Efésios não só traz essa questão, como ele rememora, dando ênfase: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja,
existe ali uma bênção de Deus, não é só um fato natural de um bom conselho de um pai. Existe uma bênção, existe um favor na obediência, na honra aos pais. Porque a honra, ela gera frutificação. É óbvio que isso não é um fator absoluto. Existe o cuidado, você não vai ser longevo só porque você obedece seu pai e sua mãe. Existe o cuidado com o seu corpo, amém? Não é um fator absoluto, mas é um fator que tem o quê? Influência. Como então posso honrar meu pai e minha mãe, como diz o texto? Respeitando, cuidando, zelando. Hoje nós vemos tantos casos de idosos sendo abandonados. O respeito aos pais, a honra aos pais, estando presente. Talvez a melhor forma de você honrar o seu pai e sua mãe é você estar presente. Meu saudoso pai, quando estava vivo, ele me ligava quase todo dia. Na época eu almoçava na casa deles, e ele me ligava todo dia: filho, você vem almoçar? Todo dia eu falava: pai, eu vou almoçar, já está tudo certo. E todo dia ele me ligava, até que um dia eu falei: pai, mas o senhor não sabe que eu vou almoçar aí? Você já não está sabendo? Ele falou: eu sei, meu filho, só que eu queria só ligar para você para conversar. Hoje eu sinto falta dessas ligações. Então, honre seu pai e sua mãe. Aproveite enquanto eles estão aqui. Amém? Financeiramente, você pode honrar o seu pai. Pagar uma viagem para ele, papai, aleluia. Os pais recebem aí em nome de Jesus. Ouvindo o conselho dos seus pais nas grandes decisões. Não quer dizer que você vai seguir 100%, você seguir 100%, mas pare para ouvir o seu pai e sua mãe, porque eles querem o seu bem. Amém? Ainda mais um pai e uma mãe que tem o discernimento do Espírito Santo. Eita, esses não costumam errar. Ouça seu pai e sua mãe, honre seu pai. Efésios 6,4, né? Ele traz o balanço agora, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, irmãos, a desonra, ela é árida. Jesus não pôde realizar muitos milagres, mas a honra, ela gera vida. Amém? A Bíblia é maravilhosa, irmão. Você quer viver bastante e ser bonito? É só você seguir o Evangelho. Amém? Você quer ser longevo? Honra teu pai e tua mãe. Quer ficar bonito? Provérbios 15:13 vai dizer o quê? Que a alegria do coração aformoseia o rosto. É por isso que os cristãos são o povo mais bonito da terra. São bonitos e longevos. Amém, irmãos? Não precisa nem de botox, aleluia. Quer viver mais? Honre as pessoas. Então eu quero declarar, irmão, um novo nível de honra na sua vida, uma caminhada debaixo de honra, debaixo do favor de Deus, observando as instruções da palavra de Deus, honrando as pessoas, honrando os mais velhos, honrando aqueles que dedicaram tempo e saúde em seu favor. Amém? E a honra, ela não pode ser simplesmente um quesito obrigatório, ela é uma questão de essência. Salmos 8, verso 4 diz assim: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Você foi coroado de glória e honra, irmão, amém? O nosso Criador nos coroou de glória e honra. Ou seja, quando nós honramos uma pessoa, nós estamos reconhecendo a essência que Deus colocou dentro dela. Ela é a imagem do Criador, imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós honramos alguém, nós estamos reconhecendo a honra que Deus depositou na vida dos nossos irmãos. Então, honra não é uma questão de resposta. Eu só vou honrar se o meu pai for bonzinho. Eu só vou honrar aquela pessoa se ela fizer algo bom por mim. Não, honra não é questão de ser uma resposta. Honra é questão de essência, de você reconhecer a essência do próprio Deus na vida do seu irmão. Amém? Então, a partir dessa introdução, desse entendimento, eu quero falar sobre 6 tipos de honra e nós vamos orar. Amém? Bom, quero falar sobre honra às autoridades, honra no trabalho, honra na igreja, honra em casa, honra na sociedade. E para nós finalizarmos, louvando a Deus, vamos falar sobre a honra a Deus. Então, o primeiro tópico, honra em relação às autoridades. Eu quero ler Romanos 13, o verso que nós já citamos. Romanos 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Agora eu quero ler o verso 7, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto. Felizmente, meu irmão, está na Bíblia. Se tributo, tributo.
se temor, temor, se honra, honra. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma, que foi uma igreja que ele não fundou. Mas o que aconteceu? Os irmãos ali de Roma começaram a se lançar tanto nas questões do evangelho, que eles estavam considerando não honrar mais as autoridades governamentais. E aí Paulo escreve esse texto para pontuar, para clarificar, para trazer uma instrução para a igreja de Roma. E Paulo aponta aqui o reconhecimento das autoridades. Não é porque você está numa nova vida com Cristo que você deve deixar de desobedecer às autoridades, de obedecer às autoridades. Segundo, fala sobre o cumprimento de obrigações. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se honra, honra. E ele fala que tudo isso, o fim de tudo isso é visando o bem comum, para que a sociedade tenha ali um bom andamento. Amém? Então, Paulo está aqui ensinando contra a anarquia, estabelecendo princípios de autoridade. Então, irmãos, algo que é importante dizer, que nesse quesito de honra às autoridades, não quer dizer que o modelo governamental ou político de uma cidade, de um estado, de uma nação, foi o próprio Deus que instituiu. Você não deve honrar falando assim, não, Deus que instituiu esse modelo político, então eu devo honrá-lo. Por que não, irmãos? 1 Samuel 8,7 vai dizer para nós um episódio onde a nação de Israel começou a pedir um rei de acordo com as nações vizinhas. Ou seja, o sistema monárquico não foi uma ideia de Deus para Israel, mas a nação de Israel pediu isso. Olha o que diz 1 Samuel 8,7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, ante a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, esse modelo político não foi uma escolha do próprio Deus. Então, a gente precisa equacionar as coisas. Não é toda autoridade que está constituída que foi Deus, foi vontade de Deus. Amém? 1 Samuel 8,7 nos diz isso. Honrar uma autoridade não significa que a pessoa que está ali em posição de governo foi o próprio Deus que escolheu. Foi o voto da maioria. Amém? Mas o que Deus está trazendo aqui é um princípio de nós honrarmos a posição de autoridade. Não importando, o texto não diz, honre as autoridades se ela for do seu partido preferido, se ela for da sua linha ideológica preferida. Não, fala sobre você honrar a posição de autoridade. Agora, isso também não significa um espírito acrítico, que você não pode criticar, que você não pode usar dos termos legais que as próprias constituições disponibilizam para que você possa, inclusive se manifestar contrariamente a um governo. Amém? Mas fala sobre você honrar a posição de liderança. 1 Timóteo 1 vai dizer assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então, uma instrução da palavra de Deus para que nós honremos a posição de autoridade. Você pode discordar, mas você não pode desonrar, irmão. E a Bíblia ainda nos orienta a orarmos pelos reis, pelas autoridades. E não diz assim para você orar pela autoridade que você tem apreço, orar pela autoridade que você concorda. Talvez no Brasil as coisas ficaram tão banalizadas que talvez isso fuja da normalidade para alguns. Talvez seja impensável para você orar por um governante que não é de acordo com a sua linha ideológica. Mas as Escrituras nos ensinam a honrar. Amém, queridos? Honrar as autoridades, honrar os professores em sala de aula. Aqui os adolescentes, os jovens do Fields, aleluia, os universitários. Honrar os professores, honrar as forças de segurança. E o texto diz, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Amém? Graças a ninguém dá amém, né? Mas é a palavra de Deus, irmão, eu não posso não falar sobre isso. Você precisa honrar as autoridades. Você pode discordar, mas não discorde com desonra. Existe uma linha tênue entre você discordar e você desonrar. Cuidado com os memes, aleluia. Então agora falamos sobre honrar as autoridades. Agora eu quero falar sobre honrar no ambiente de trabalho. E eu quero ler Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então olha que maravilhoso esse texto aqui para a igreja aos Colossenses. Tudo o que fizerem, ou seja, tudo que está ao alcance das nossas mãos, o trabalho das suas mãos, faça, não para o seu patrão, não para o seu chefe,
mas faça como se fosse para o Senhor. Imagina, irmão, se você trabalhasse com essa consciência todos os dias, que você não está trabalhando para o seu chefe, mas você está trabalhando para o Senhor. Como seria maravilhoso? Será que o número de atestados ia diminuir? Será que o número de faltas? Tem uma história, né, de um rapaz que eu conheci, falaram assim, olha, esse aí já matou todo mundo da família, toda semana tem um velório. Falta sempre. Então, perceba que as Escrituras, o princípio da honra, nos convida para uma postura onde nós vamos entender cada área da nossa vida com diligência, com responsabilidade. E falando hoje sobre ambiente de trabalho, nós vivemos hoje no Brasil uma crise no mercado de trabalho. Saiu uma reportagem esse mês da revista Veja, que diz que a falta de mão de obra tem afetado 60% das empresas brasileiras. O povo não está querendo trabalhar. Essa mesma pesquisa diz que 82% das construtoras enfrentam problemas para contratar ou reter funcionários. Essa mesma pesquisa diz que 77% das companhias do varejo, o mercado popular, o varejo, tem enfrentado dificuldade com mão de obra para manter os funcionários. Essa mesma pesquisa realizou também aqui uma pesquisa de dados no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, a pesquisa da FIEMES, né, que é a Federação das Indústrias aqui do nosso estado, estima que nós temos por volta de 25 mil vagas abertas no estado e que as empresas não estão conseguindo preencher. Esse é um problema nosso como igreja. E é óbvio, nós podemos em algum outro momento discutir isso com mais profundidade, junto com o empresariado, junto com a classe trabalhadora. Existem diversas questões. Alguns vão apontar a questão do assistencialismo exagerado, tem desmotivado alguns a estarem no mercado de trabalho. Outros vão falar que a carga horária é muito abusiva. Recentemente surgiu uma discussão muito grande sobre a escala 6x1, não é isso? Está em voga, é um assunto atual. Alguns vão dizer que é a questão salarial. Mas fato é, não é o alvo hoje, fato é que existe uma crise quando a gente fala sobre ambiente de trabalho. E além dessa crise aqui de vagas, existe uma crise postural, uma crise ética. E existe para a igreja uma janela de oportunidade. Provérbios 22, 29 vai dizer assim, viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto. Então quando você trabalha, irmão, mesmo que ninguém esteja vendo, que você está dedicando o seu tempo ali, fazendo como se fosse para o Senhor. Quando você muda essa mentalidade, você não vai dirigir o Uber achando que é só para ganhar um troco. Você está fazendo como se fosse para o Senhor, transportando filhos e filhas de Deus. Quando você está no seu escritório, você não está ali resolvendo problemas burocráticos, simplesmente para ter o seu sustento. Você está ali sendo representante de Deus. Nos ambientes onde você está, se você for diligente, a Bíblia diz, viste um homem diligente, irmãos. Perante rei será posto. Não tem como você ser excelente no que você faz e Deus não te promover. Não tem como. É um princípio, até natural, da ordem natural das coisas. Qual patrão não quer um funcionário dedicado, que honra o posto de serviço? Mas, infelizmente, às vezes não é isso que nós vemos, né? Eu já cheguei a ouvir, infelizmente, pessoas dizendo assim, olha, eu tenho dificuldade de contratar gente de igreja. Muitas vezes, os filhos de Deus têm dificuldade de honrar os seus ambientes. Mas a palavra de Deus nos traz de volta para o prumo. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero declarar, irmão, esse novo nível de consciência sobre a sua vida, que você vai fazer as coisas com excelência, como se fosse para o Senhor, e enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver atuando, as pessoas vão poder perceber a graça e o favor de Deus nos seus atos todos os dias. A excelência, ela aponta para a realeza do nosso Deus. Quando você é excelente no que você faz. Então, segundo ambiente onde nós devemos honrar a Deus, falamos sobre honrar as autoridades, mas também honrar no nosso ambiente de trabalho. E agora, quero ler 1 Tessalonicenses 5 e 12. Nós vamos falar agora sobre a honra na igreja. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 12. Diz assim, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles.
Amém? Nós tivemos recentemente uma série com o pastor Henrique, falando sobre o pastor e a pastoral, e eu creio que essa série, ela trouxe muito equilíbrio e maturidade para nós em relação à postura do pastor na comunidade, o que é uma comunidade pastoral, que os pastores servem de inspiração, não é que eles são melhores do que ninguém, mas existe uma cultura ali de inspiração. Mas esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses 5,12, ele traz para nós um destacamento, irmãos. Ele diz que existem líderes na igreja que se esforçam, que aconselham. E Paulo destaca esses líderes e fala que esses líderes devem ser considerados na mais alta estima. Não é qualquer estima não, é na mais alta estima. Ou seja, existe um convite das Escrituras para que nós honremos as autoridades, as lideranças que Deus estabeleceu sobre o rebanho do Senhor. Amém, irmãos? Não estou advogando em causa própria, é a palavra. O pastor Henrique falou para mim assim, ainda bem que não vai ser eu que vou ministrar sobre honra, né? Sou pastor da igreja. Hebreus 13:17 diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui está falando novamente, o escritor aos Hebreus, trazendo a consciência da honra às lideranças, em obediência e submissão. E ele fala assim, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. É possível sim uma liderança, um pastor, estar debaixo de um peso, se ele está num ambiente onde ele não é honrado, onde a sua posição não é honrada. Graças a Deus que isso não acontece aqui na Edres, amém. Mas é possível, mediante um ambiente de desonra, um pastor, uma liderança ser acometido por uma situação de peso. Agora 1 Timóteo 5,17 diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Aqui esse texto fala sobre dupla honra, né? E eu sei, irmãos, que é delicado falar sobre honra a autoridades eclesiásticas, porque nós estamos vivendo no Brasil já há alguns anos, uma onda de abusos, onde figuras de liderança extrapolam a sua área de atuação, extrapolam os limites bíblicos de sua atuação, a ponto de decidir entre o rebanho com quem fulana vai casar. Tem que pedir bênção para saber se vai casar com fulano ou não vai casar. Pedir bênção para escolher a cor do carro que vai comprar. Misericórdia, irmãos. São abusos, fora os abusos de outras ordens, emocionais, físicos. Existe abuso, mas não é porque existe abuso que nós devemos desprezar o correto ensino que fala a respeito de honrarmos as lideranças que Deus estabeleceu sobre nós. Eu tive a oportunidade de crescer num lar cristão e a gente via algumas situações, e adolescente ali, né, quer comentar demais. Eu falava lá em casa, olha, eu não sei se o que o pastor fez foi certo. Minha mãe dizia assim, aqui em casa não se fala mal de pastor. Eu falo, mas mãe, eu não sei o que. Aqui em casa não se fala mal de pastor. Essa fala talvez seja até estranha a você. E não quer dizer que ela não discordava. Ela discordava. Mas sabe o que ela fazia? Quando ela discordava, ela falava direto para o pastor. O que quer desonrar um líder? Quando você não concorda com algo. Primeiro, você pode ter o direito de discordar. Mas eu creio que primeiramente você precisa confiar em quem Deus estabeleceu como líderes na comunidade. Segundo momento, se você quiser questionar, perguntar, você pode. Mas faça direto para a pessoa. Porque senão você entra num sistema de fofoca, de facção. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. E é óbvio que, se existe uma situação de pecado, haverá confronto. Você está numa igreja bíblica onde nós temos ensinado, a série toda falou sobre julgar, sobre escandalizar. Existe o correto exame das Escrituras. Mas eu creio que, irmãos, que devido a tantos esses abusos que aconteceram, eu creio que a igreja às vezes pendeu demais para um lado e em alguns ambientes tem se esquecido da honra devida aos seus líderes. Os aleluias sumiram.
Davi e Saul, lá em 1 Samuel 26:9, Saul já havia sido desabilitado da sua função perante Deus, estava governando, mas desabilitado, sem graça, sem unção. E Davi não tocou em Saul. Não quer dizer que ele concordava, mas ele não tocou na honra de Saul. Olha o que diz o texto, 1 Samuel 26:9. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará. Ou seja, Davi está falando assim: olha, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Então existe uma postura correta, existe um caminho correto. Se você está diante de uma situação, existem pessoas certas a quem você recorrer para que o exame seja feito. Honre os seus pastores locais. Nós vemos hoje uma era, né, informatizada, onde nós temos acesso a cultos, a pregações, a mensagens de homens e mulheres de Deus. E quanto isso nos abençoa, irmão, sou grato a Deus por isso. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de honrar os seus pastores locais, de quem está com você no dia a dia, de quem disponibiliza um tempo de gabinete, de aconselhamento com você. Porque o pastor do YouTube não vai sentar para te aconselhar, irmão, infelizmente. No dia do seu casamento, o seu pastor do YouTube, que você exalta tanto, não vai estar lá. Tomara que esteja, que você faça contato com ele. Mas estou falando que existe uma perspectiva de você honrar as pessoas que caminham contigo. E quem Deus estabeleceu como liderança. Novamente, nós somos bem maduros. Isso não quer dizer que uma liderança ela é inquestionável, mas existe uma postura de coração certa. Quem entendeu isso aqui? Amém. Como honrar seus líderes? Ore por eles, irmão. Ore por eles. Ore pelas lideranças. É o que o texto diz. Orar pelas autoridades. Agradeça a Deus pela vida deles. É maravilhoso. Ninguém vive de elogio, mas é bom você receber uma palavra de que a sua vida, de alguma forma, tem sido instrumento para abençoar a vida daquela pessoa. Presenteie, se você sentir no coração. Inclusive, esse mês é meu aniversário. Você fique à vontade para me presentear. Seja leal. Se for para dizer, diga, irmão. Mas diga na frente, não diga pelas costas. Honre os seus pastores, honre os seus líderes. Amém, irmão? Graças a Deus. Quero chamar o teclado para subir. Então, estamos falando sobre honra. Falamos aqui sobre honrar as autoridades. Falamos aqui sobre honrar no ambiente de trabalho. Falamos agora sobre honrar na igreja. São 4, tem mais 3, vem comigo. E agora, eu quero ler com a igreja 1 Timóteo 5:8. Irmã Marileide está por aí? Por aí? Esses dias eu ganhei da irmã uma marmita de arroz com piqui, irmão. Pensa no presente bom. Quanto gosta de piqui aqui? Deixa eu ver. Aí, ó, esse povo é gente boa. 1 Timóteo 5:8. Calma, nós vamos trazer o equilíbrio. Que a honra, ela é multidirecional. Não é só para pastor e liderança, não. 1 Timóteo 5:8. Quero falar agora sobre a honra que nós devemos nutrir dentro de casa. 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém? Texto de Paulo para Timóteo. Então, eu quero te dizer, irmão, que a honra, ela começa em casa. A honra não é só para quem está em posição de autoridade, sobre quem tem uma relevância. Isso é bajulação. Mas um coração que entendeu o princípio da honra, ele pratica a honra multidirecional. E o texto diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que infiel. Então, honrar os de fora e não cuidar quem está dentro de casa, a Bíblia diz que isso é negar a fé, e é pior que um descrente. Então, a honra começa em casa. Esposos e esposas, a honra começa em casa. Amém? Nós, irmãos, vamos ter o culto dos homens aí quarta-feira, né? Nós precisamos honrar as nossas amadas irmãs. Não é isso? Valorizar o trabalho delas. Algumas se dedicam no mercado de trabalho. Outras se dedicam no cuidar da casa. Outras se desdobram no trabalho de fora e de dentro. E quantas vezes, né, essa dedicação ela passa batida no nosso dia a dia e a gente não agradece, né? Não agradece talvez pelo bolo de milho que foi feito,
pelo cafezinho, sem açúcar, do jeito que você gosta, que você é fit, aleluia. Muitas vezes nós nos esquecemos de honrar os nossos cônjuges, a nossa esposa, pelo cuidado com os filhos. Como é maravilhoso. Eu não quero aqui trazer regras, mas são princípios. De nós honrarmos, a honra começa em casa, irmão. A honra começa em casa. De vez em quando, Paola faz uns penteados das meninas. Eu falo, meu bem, que bacana o penteado que você fez. Que legal. Obrigado por cuidar tão bem das minhas meninas. A honra precisa estar dentro de casa, começar dentro de casa. Valorizar o alimento. Aquele arroz com alho, aquele feijãozinho bem temperado, irmão. Amém. Minha sogra tem estado conosco esses dias. Graças a Deus por isso. Minha esposa está a gente está com o bebê recém-nascido, né? Vai fazer 3 meses. Se Deus quiser, domingo que vem já vai dar para trazer, tomar vacina, já vai vir cultuar novamente. Mas minha sogra tem estado lá e ela cozinha. Eu falo, minha sogra, mas que comida maravilhosa. Você precisa honrar sua sogra, irmão. Porque quando ela estiver distante, você vai sentir falta, igual eu senti. Ainda bem que ela voltou, né? Morando em Campo Grande novamente. Ela fala assim, meu filho, é muito fácil fazer comida para você. Eu falo, é mesmo, sogra. Um arroz com feijão, uma farofa já me satisfaz. Honrar, irmão. Honrar não só no dia que vai na cantina romana. Honrar não só no dia que vai no sushi. Honrar pelo arroz, pelo feijão, pela carne de panela bem feita. Agradecer a Deus pelos bens que Ele tem nos dado. Honrar no cotidiano, mas honrar também no esporádico. Sabe aquele dia que a irmã vai no salão, faz a unha, corta o cabelo. Aí às vezes todo mundo percebe e o irmão esqueceu. Os homens do radar não esquecem. Eu estou falando o nome em termos gerais. A Paola conta um exemplo que às vezes o homem tem dificuldade, viu, irmã? Não é porque ele quer, não é porque ele não quer notar que você cortou o cabelo. Às vezes ele tem dificuldade, né? Amém, irmãos? A Paola conta um exemplo que eu acho muito bacana, de um rapaz que trabalhava com ela, e ele era desses, ele esquecia que o dia que ela ia no salão, se pintava, ela chegava em casa e ele não falava nada para ela. E aí ela começava a reclamar, mas eu vou no salão, eu me cuido, você não nota nada que eu fiz. E ele começou, rapaz, mas eu acho que eu não notei nada mesmo de diferente. E sabe o que ele fez? Ele marcou na agenda dele, marcou no despertador dele. A quinta-feira era o dia do salão. Aí ele colocou o despertador assim, elogiar fulana. Todo dia que ele estava chegando em casa, tocava o despertador e elogiava fulano. Ah, irmão, uma boa estratégia para você. Da mesma forma, a honra começa em casa. Esposas, honrem os seus maridos. Honrem os seus maridos. Agradeçam a Deus pela dedicação, pelo esforço. Às vezes de levantar cedo, de dar duro no trabalho, de se dedicar pela casa, se dedicar pela família. Às vezes se dedicando em atividades extras. Honre a dedicação dos seus maridos. Isso é agradável perante o Senhor. O princípio da honra do trabalhador que se doa pela sua família. Honre ele, agradeça a ele pelo armário consertado. Demorou 6 meses, mas consertou, irmã. A luz que foi trocada 8 meses depois, mas foi trocada. Honre os esforços do seu marido. Honre a dedicação. Honre que ele cuida da casa de vocês, cuida do carro de vocês. Talvez a irmã não saiba, mas o carro precisa trocar óleo, precisa abastecer, encher pneu. Ele faz tudo isso para você, irmã. Honre a Deus, honrando a vida do seu marido. Amém? Que as nossas casas sejam um ambiente de honra. Que a nossa honra seja simplesmente um reflexo de quem a gente é dentro de casa. Que não seja simplesmente com quem é de fora, com quem tem posição de autoridade. Mas que a honra seja uma essência do próprio Deus que emana de nós, respinga dentro de casa e também transborda para fora de casa. Quero declarar isso sobre a sua vida, que a sua vida vai ser uma vida vivida debaixo de honra daqueles que o Senhor colocou do seu lado para estarem com você durante a jornada. Aleluia. Amém. Agora, 5º ponto. A honra perante a sociedade. Eu quero ler 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1. Diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então aqui é a carta do apóstolo Pedro, falando a respeito de nós nos livrarmos de tudo aquilo que é maledicente. Porque às vezes nós temos facilidade de notar o errado, não é isso? Eu tenho a tendência de ser assim, irmãos.
Tem um monte de coisa boa, mas tem um negócio, eu tenho a tendência de falar, mas aquele negócio não está legal. Os perfeccionistas vão me entender aí. Mas aí o Espírito Santo tem que pegar na gente e falar assim: segura a boca, elogia primeiro. Porque a gente é muito fácil a gente observar o erro, mas às vezes temos dificuldade de enxergar as qualidades e elogiar as qualidades. Nós precisamos aprender a dizer obrigado, parabéns, como você está bonito, como você está cheiroso, cheirosa. Nós precisamos ser mais gentis. Não, pastor, honra é somente a Deus. Não, irmãos, nenhum pai se ressente quando o seu filho é elogiado. Jamais alguém que vem elogiar as minhas filhas, eu vou falar assim: mas peraí, está elogiando minha filha, por que não está me elogiando? Isso aí não é inconcebível até para o coração humano, quanto mais para Deus. Deus se alegra quando nós honramos as pessoas, quando nós reconhecemos os seus esforços, quando nós reconhecemos o seu trabalho, a sua dedicação, o seu talento. É maravilhoso, isso é agradável diante de Deus, irmão. Sabe, a honra, ela não é simplesmente vertical, ela é multidirecional. É quando você vai comer fora, está lá o garçom, você lembrar do nome do garçom, perguntar o nome dele. Não é uma regra, não estou pregando regra aqui, mas só exemplos práticos para você ver como a gente pode honrar as pessoas em ambientes. Honrar o garçom, honrar o lixeiro que tira o lixo da sua casa. Vai dizer obrigado por ele algum dia que você encontrou ele. Paula tem uma amiga que todo Natal, o que ela faz todo Natal? Ela, na frente da casa dela, ela monta uma mesa. Ela monta uma mesa ali, senta ela, o esposo dela, os filhos, ele pega o violão e eles ficam cantando. E preparam uma ceia para os lixeiros que vão passar na frente da casa deles. Aí quando os lixeiros passam, o caminhão para, eles ceiam e ele canta uma música para eles. Ou seja, é uma forma de honrar. Isso aqui não é uma regra, não estou falando que você tem que fazer isso. Eu estou tentando te trazer exemplos para que você possa pousar a questão da honra no chão da vida, nas suas relações, nos ambientes onde Deus te colocou. Você vai dizer obrigado para alguém que está prestando um serviço para você. Você vai no posto de gasolina, nem olha para a cara do irmão. Diga um obrigado. Honre as pessoas. Honre as pessoas que estão em posições sociais, não diante de Deus, mas posições sociais talvez menos desfavorecidas, talvez menos favorecidas. Honre quem cuida de você. Honre as pessoas que ajudam a manter o seu ambiente organizado. Lá no trabalho, tem equipe de limpeza. E eu tenho sido intencional, buscado ser intencional em honrar essas pessoas, em conversar com elas, em perguntar o nome. Esses dias eu estava passando lá no trabalho e eu estava passando no corredor, tomando uma xícara de café, chique no último, né, porque está caro. Passando uma xícara de café, aí eu ouvi uma voz cantando. Aí eu voltei para trás, falei assim: opa, a senhora está cantando? Aí eu percebi, né, irmão? Eu já tinha percebido um ambiente diferente, mas aí na hora que ela veio, eu vi o coque. Aí pronto, já denunciou. Eu falei: a senhora está cantando? Ela falou: eu estou louvando aqui. Eu falei: que maravilha, que voz bonita que a senhora tem. Ela falou: eu estou ensaiando, porque hoje à noite eu vou cantar na igreja com a minha filha. Ela falou bem assim: a minha filha é uma levita. Você acha que eu vou questionar teologicamente se é levita ou não? Eu falei: irmã, que bênção. Sua voz é linda, continue louvando ao Senhor. Irmão, e eu me segurei, porque por dentro eu estava chorando. Eu não aguento ver a irmãzinha do coque, irmão, eu não aguento. A fraqueza. Vejo a irmãzinha do coque, já quero chorar. E cantando ainda, né? Lembra a infância. Que maravilha. Continue louvando a Deus. Sua voz é linda, irmã. Aí sempre quando eu vejo ela agora, eu pergunto: cadê as nossas músicas? Você já parou para prestar atenção em quem limpa o seu ambiente de trabalho? É muito fácil, às vezes, honrarmos autoridades. E é aqui que diferencia a bajulação da honra. O bajulador, ele escolhe a dedo quem ele quer honrar. E a bajulação é tão feia, irmão, porque é uma honra seletiva. É uma honra com interesse. Você quer honrar quem está em posição de autoridade, você vai ter algum benefício. Mas um filho de Deus, ele entende que a honra é a essência. Ele honra a imagem de Deus no seu próximo. Essa mensagem é para que nós possamos refletir e nos relembrar desses detalhes. Não é isso? Honrar os esforços do nosso irmão.
2 Samuel 23 conta um exemplo para nós. Quando Davi estava na caverna de Adulão e ele sente sede, ele fala assim: quem me dera se eu tomasse da água que está em Belém. E a cidade de Belém estava sitiada pelos filisteus. Aí havia os 30 guerreiros, 30 valentes de Davi. Eles ouviram Davi pedindo por água. E sabe o que eles fizeram? Eles entraram lá no exército filisteu, pegaram a água do poço de Belém e trouxeram para Davi. Aí sabe o que o Davi falou? Ele falou assim: o Senhor me livre, verso 17, 2 Samuel 23, 17. O Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Ou seja, Davi aqui estava honrando os esforços dos seus 30 valentes. Precisamos honrar os esforços dos nossos irmãos. Pensou, marido? Se acontecer na sua casa, você vai, trabalha, se dedica, entrega o cartão na mão da esposa. Ela fala assim: não, você se dedicou demais, não vou usar esse cartão de crédito. Honrar os esforços, honrar a presença de alguém. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Existem mesas de honra e mesas de indiferença. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de sentar em mesas, entre aspas, chiques, com gente, entre aspas, importante, que eu me senti, irmãos, completamente assim, deslocado. Mas já tive a oportunidade de sentar em mesas extremamente simples, onde eu percebi que a honra estava presente ali. Existe a mesa da honra e a mesa da indiferença. Que a sua casa seja uma mesa de honra, que tenha mesa de honra na sua casa e nas suas relações. Amém. Tenho me esforçado para que a mesa da minha casa seja uma mesa de honra. É difícil não almoçar com isso aqui na mão, irmão, mas a gente tem tentado, pela graça de Deus, honrar o momento familiar. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Quando você honra alguém pode estar num dia triste, num dia mal. Quando você honra, quando você cumprimenta, quando você dá um sorriso, aquela pessoa, de forma indireta, ela lembra que a vida dela é importante. Que nós possamos valorizar as pessoas, entendendo que existe vida de Deus no nosso próximo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Me ajuda aí, Ana. Nada de ficar sem neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você lembra? Diz assim: Ele está em você. Vamos? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí, vamos, Ana. Aí você pode perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor para Deus, você é importante para Deus. Isso não é antropocentrismo. Isso é valorizar o sacrifício de Deus pela vida do nosso irmão. Reconhecer a imagem e a essência de Deus na vida do nosso irmão, do nosso próximo. Honrar a Deus honrando o próximo. Honra, irmão, não é bajulação. Honra não é network. Talvez no âmbito empresarial tenha sua importância. A honra, ela não é unidirecional para quem só é importante. A honra, ela é a todos. Honra também na igreja, não é sala VIP, área VIP.
Honra é a essência. Para finalizar, vou falar agora sobre a honra a Deus. Rapidamente nós já vamos orar. Só ler um versículo, Apocalipse 4:11. Nós temos marcas da essência de Deus, mas existe um que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Diz assim Apocalipse 4:11. Nós vamos cantar o único que é digno nessa noite, amém? Diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso. Cadê? Coloca aí, olha lá. Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O nosso Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de exaltação, Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do louvor que sai dos seus lábios, Ele é digno dos seus esforços, Ele é digno das suas finanças, Ele é digno dos seus recursos, Ele é digno do louvor dos seus lábios, Ele é digno do levantar das suas mãos, Ele é digno do seu respirar, Ele é digno da sua vida, Ele é digno dos seus dias, Ele é digno de receber o seu talento, Ele é digno de receber o servir das suas mãos, Ele é digno de receber o levantar das suas mãos, Ele é digno de honra, glória e toda exaltação. A honra é devida a Ele e respinga nas nossas relações. Vamos honrar ao Senhor nessa noite. Fique de pé no seu lugar nessa noite.